CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. O tema essa semana é motivação para a promoção social no trabalho. Professor, bom dia. Professor, bom dia, Patrícia. A gente vai falar hoje, Patrícia, sobre como ser promovido no trabalho. Um ouvinte de Brasília, o Itapuã Rocha, me escreveu: já tenho 3 anos na empresa, professor Gonçalo, em que trabalho e não vejo a possibilidade de ser promovido. Sou um profissional esforçado, que tento sempre fazer o melhor. Porém, sinto que ninguém observa esse meu esforço. Você teria alguma dica para que eu pudesse chegar a essa tão sonhada promoção funcional? Meu caro Itapuã, lá de Brasília, obrigado pela colaboração e por ser nosso ouvinte aqui na nossa coluna CBN Motivação. Você, Itapuã, nos traz um tema que interessa a todo trabalhador brasileiro. Pois todos um dia sonham em ser promovidos no trabalho, lógico. Ninguém quer ficar no mesmo local, todo mundo quer crescer. E não poderia ser diferente, até porque, como eu já disse em outras oportunidades, com a virada do século XX para o XXI, o profissional brasileiro ele passou, Itapuã, a precisar mais de si mesmo para se destacar do que de favores. Diante disso, eu inicio as dicas, Itapuã, de hoje, relembrando o seu e-mail. Você disse que é um profissional esforçado e que tenta sempre fazer o melhor. Porém, sente que ninguém vê o seu esforço. Meu caro Itapuã, só pelo que você me diz lá no seu e-mail, já temos 3 pontos chaves para refletirmos e, de repente, servir até como dicas para você. O primeiro é quando você afirma ser um profissional esforçado. Olha só, Patrícia, sem dúvidas que ser esforçado é importante, mas só para você e não para a empresa, mas é só para o profissional e não para a empresa. O esforço hoje é algo que pertence ao trabalhador. O que a sua empresa quer, Itapuã, não é profissional esforçado, e sim um profissional de resultados. Pois o esforço funcional passou a ser uma ferramenta de custo próprio do funcionário para alcançar os seus resultados. E é isso que a empresa espera dele. Porque para as empresas do século XXI, a avaliação se dá no resultado e não no esforço. O mundo mudou, Patrícia. Antigamente não, o funcionário que chegava cedo, que chegava na hora, que já tinha a mesinha arrumada, era aquele funcionário que se esforçava o mês todo, era um funcionário visto. Hoje não. Se ele não tiver resultados, ele não é visto pela empresa. Uma segunda reflexão, Itapuã, que você deve fazer em sua performance, baseada exatamente no seu e-mail, é sobre quando você diz que tenta sempre fazer o melhor. E isto é perigosíssimo, Itapuã, nos dias atuais. Você não adianta contar quantas vezes você tenta ser o melhor. Você tem que ter a certeza que é o melhor. Sempre o melhor. Pois tentar e não conseguir, Itapuã, é sinal de desemprego. Não esqueça disso. E não de promoção funcional. E o que eu digo, Itapuã, é bem óbvio. Por exemplo, você tem uma vaga disponível uma vaga de emprego disponível. E chegam 2 candidatos, um bom e o melhor. Qual você escolheria para a vaga? Então, não há lugar mais para os bons, apenas aqueles que fazem a mesma coisa da mesma forma. A terceira reflexão, Itapuã, é o fato de que se ninguém está dando muita atenção à forma em que você trabalha, é porque a forma em que você desenvolve o seu trabalho é comum e não uma forma referencial. Para você ser notado, então, para você ser notado pelo que faz, tem que ser algo que o diferencie dos outros. Lembre-se, Itapuã, sempre, não precisamos chamar borboletas para o nosso jardim. Basta cuidar melhor dele, que as borboletas virão sem que precisemos chamá-las. Eu sei, Itapuã, que são verdades duras de se escutar para todo trabalhador, o que eu acabei de falar para vocês. Mas essa é a realidade do mundo corporativo que estamos vivendo. Porém, logicamente, há algo ímpar que não se deve ser esquecido. Para você ser o melhor, você não precisa do favor de ninguém. Também deve ser lembrado, meu caro Itapuã, que não existe obrigatoriedade legal que exija de uma empresa privada fazer promoções funcionais em seus quadros. É uma pura liberalidade da organização promover as situações. Lógico que toda empresa sabe que ter um quadro de carreira motiva seus trabalhadores a crescerem e se superarem. Além dessas reflexões, querida Patrícia Rocha, vou deixar algumas dicas para os nossos ouvintes e para o Itapuã lá de Brasília, que desejam, junto com ele, ser promovidos em seus locais de trabalho. A primeira: a diferença entre um profissional bem-sucedido e um mal-sucedido não está no que ele faz, mas sim na forma como ele faz o seu trabalho. É a forma que diferencia. Há várias pessoas que trabalham, como exemplo, servindo café, mas nós sabemos quem é que sabe servir café de forma mais doce, de forma melhor, de forma mais comprometida. Faça, Itapuã, sempre a coisa certa, independente de público. Transforme tudo o que faz em uma verdadeira obra de arte. Como dizia o saudoso Ayrton Senna, Patrícia, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser muito bem feito.
A terceira dica, Itapuã, saiba aguardar a hora certa de sua promoção. E lembre-se, a hora de Deus nem sempre coincide com a sua hora. E a última dica de hoje, meus caros ouvintes, para que ocorra a promoção funcional tão esperada, não se deve esquecer de que ética não é só honestidade, mas também responsabilidade, pontualidade, entrega, respeito, comprometimento e, principalmente, amor pelo que faz. Patrícia, são essas dicas de hoje. Professor, eu recebi uma mensagem aqui pela internet, enquanto o senhor falava, que é do Vandenberg, do Conde. Olha que curioso, ele diz assim: Patrícia, depois das eleições, muita gente vai ficar desmotivado, principalmente se o candidato em que apostava ganhar não tiver êxito. Como fazer para não cair numa depressão motivacional? Olha que loucura. Mas a gente pensa que isso não tem impacto na vida das pessoas, está todo mundo bombardeado com essas informações de política e de eleitores e de ideologias e não sei o quê. Isso pode afetar muito, né, a motivação. Tudo mexe com comportamento, né? Sim. Aquela meta, tem gente, você falando nisso aí, que o Vandenberg estava colocando, o Vandenberg, eu vinha essa semana de um voo de Brasília e tinha um cara conversando lá, dizendo assim, olha, eu apostei todas as minhas fichas em tal candidato. Se ele não ganhar, eu tenho que tirar férias, porque eu não vou aguentar ninguém do meu lado. Comprou a briga, tá vendo? Aí depois tem que aguentar todo mundo falando, ganhando A ou B. É isso, pois que seja aí uma semana de força para nós, eleitores, de consciência, né? Que nós nos animemos, né? Aí Opa. as urnas, porque não há como a gente se desmotivar para ir às urnas, né? Pior voto que existe é o voto da inércia. A gente tem que decidir, a gente tem que buscar. Se nós queremos um país melhor, nós temos que não é uma fazer por obrigação, onde. é uma oportunidade Exato. de a gente poder ir à urna e Exato. demonstrar nosso interesse. Professor, eu te espero quinta-feira da Sem semana dúvida, que vem. sem Muito dúvida. bem. Até lá. Se Deus quiser. Bom voto no domingo. Obrigado, Esperamos. Patrícia.